Oi pessoal, bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre bancada de cozinha, tá? Alguns erros bem comuns em bancadas e sobre alguns materiais. É importante sempre fazer um embasamento, uma base para a tua pia, porque você normalmente se apoia, os gabinetes, os armários do banheiro se apoiam sobre uma base. Essa base se chama sócolo, tá? E na verdade ela serve para proteger o seu imóvel de possíveis contatos com a água, chute, Sujeira, então, na verdade, bicho. Na verdade ele é o rodapé. É uma base de pia, alvenaria, né? A gente tenta fazer que ela seja o mais aprofundada possível para não se ver o acabamento dela, né? Então fica um espaço sombreado. Em alguns projetos você pode até iluminar esse espaço, tá? Também para você conseguir encostar na pia e encaixar o teu pé dentro desse espaço. Normalmente os armários, os gabinetes, eles são estruturados com a própria madeira, mas apoiados nessa base, essa base de alvenaria de concreto. Essa base é importante também, facilita muito a manutenção, porque quando você não tem a base, você acaba colocando os pés nos gabinetes, mas isso dificulta um pouco a limpeza, tá? Alguns fornecedores instalam a pia, o tampo, antes do gabinete de marcenaria. Ao meu ver, eu prefiro instalar primeiro o gabinete e a pedra vem apoiada sobre ele, porque senão o marceneiro tem um trabalho lascado para ajustar esse móvel no caimento da pia, no frontão da pia, na testeira da pia. Então é importante ter essa preocupação de se instalar o armário primeiro e a pia depois. Nem sempre a pia precisa ser apoiada no armário, as pessoas ficam preocupadas, mas a pia vai apoiar no gabinete, o gabinete vai aguentar? Não, ela pode ser fixada com mãos francesas na parede, né, engastada na parede e visualmente apoiada sobre os gabinetes. Bom, outra coisa que eu acho importante falar é sobre a altura da bancada, que ela varia, né, tem uma medida, ela varia de 85 a 90 centímetros. Como hoje em dia a gente usa muito o eletrodoméstico embaixo dessa bancada, eu acho importante você planejar a altura dessa bancada, porque máquina de lavar louça, ela tem, por exemplo, cerca de 85 centímetros, então é bom você levantar um pouquinho essa bancada. Uma bancada muito baixa vai te dar dor nas costas. Uma bancada muito alta vai te impossibilitar de o uso por pessoas baixas. Mais baixas. Então, na verdade, tem que ter bom senso e também entender. Por exemplo, a gente já fez projeto com um casal super alto e a gente subiu um pouquinho do nosso padrão de 85 a 90 centímetros para 95 centímetros. Porque senão eles teriam problemas, né, na hora de lavar, de utilizar essa bancada. Existe uma dúvida constante aqui dos nossos clientes que é: você projetou para mim um tampo todo reto. Eu não tenho nenhum rebaixo, não tenho nenhuma peça que proteja da água escoar para o piso. Eu, sinceramente, gosto de tampos retos e lisos. E quando o cliente fica inseguro em relação à água, a gente pode fazer frisos na pedra, cortado pela própria marmoraria. A gente pode fazer o próprio rebaixo, mas só envolto a pia. Evitar que tenha muitos rebaixos, tenha muito recorte no tampo, porque isso gera trinca, às vezes, porque essas pedras são coladas, elas podem se soltar com o tempo, junta sujeira, limo. Vazamento, né? Porque então, quanto mais retinha a pia, o tampo puder ser feito, melhor. Outra solução é dar uma inclinadinha também, né? Existem marmoristas que conseguem dar uma inclinaçãozinha na pedra, a maioria deles. Então essa água ela não cai para fora, essa água ela cai ou para dentro da pia ou para o frontão. Frontão é uma outra questão. Que tamanho de frontão eu uso? Depende. A água de uma pia nunca passa de meio milímetro. Então é muito difícil que isso aconteça. Então a gente chega a usar baguetes de 2 centímetros, 2 centímetros e meio. Até mais uma questão estética, né? Às vezes se tem um peitoril pequenininho, a gente até acaba subindo esse frontão para cobrir, para encostar no peitoril da janela. Ou você pode usar uma pedra inteira, a própria pedra da pia, pode revestir a parede que fica em frente do tampo. Tá, aí em relação aos materiais, né? Inox, pedra natural, compostos como Silestone, Corian,
você tem uma infinidade de materiais. A diferença são custos e a qualidade deles. Todos têm suas vantagens e as suas desvantagens. O inox tem uma durabilidade enorme, não tem junta, né? Ele é feito sob medida, mas ele risca. Só que ele risca. Só que é um tampo maravilhoso. É muito bonito, já usei em projetos nossos. Algumas das cozinhas mais bonitas são feitas de inox. E na questão de salubridade, né? Ela é super recomendável. Inclusive é utilizado em cozinhas industriais. Restaurantes, tudo mais, são pias de inox. A pedra natural tem a sua beleza, a sua durabilidade, e é super utilizada. Você tem de uma gama de custos, de todo tipo de preço possível. Pedras naturais, pedras nacionais, pedras importadas. E aí vem também... Mas normalmente elas são quase metade do custo de um inox, né? Nem sempre, depende da pedra. Se a pedra for importada, pode ser mais cara. Tem que tomar cuidado com algumas pedras. Tem pedras que são porosas demais, que não são densas o suficiente para segurar a umidade. Então, mas isso normalmente o arquiteto e o fornecedor da pedra ajudam nossos clientes. E tem esses compostos também, né? Os compostos são legais porque eles são, na verdade, feitos sob medida. Então você consegue ter um tampo em que a pia é do mesmo material que a cuba. Isso é super interessante, eles são muito bonitos e tem que ser muito bem feitos. Bom, a gente falou do inox, das pedras, e tem os compostos também, que eles oferecem muitas cores, uma variedade de cores. Eu acho que o desempenho acaba sendo bem parecido com o de pedra natural. Alguns não aguentam muito coisas muito quentes, tem que tomar um cuidado mais especial. Mas, por exemplo, para quem gosta de uma cozinha toda clara, é mais difícil você encontrar uma pedra natural toda branquinha. Então você acaba escolhendo esses compostos. Tem que avaliar o desempenho de cada um para ver o que interessa mais, né? E o custo disso para vocês. Então, pessoal, é isso. Se tiverem questões, dúvidas, sugestões, por favor, escrevam para nós.